sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa noite, queridos alunos e alunas da Etebrax, do ciclo profissional. Estamos aqui para dar início a mais uma aula do módulo do ciclo profissional de segurança na área hospitalar e agroindústria. Desta feita, a terceira aula do módulo de hospitalar. Lembrando que nós vamos ter mais um encontro de hospitalar e após isso teremos outro professor, outra professora no caso, com a questão de agroindústria, porque no ciclo profissional especificamente, tá, nós trabalhamos com professores específicos de cada disciplina, com professores que vivem a área, que têm autonomia e autoridade na área para poder falar. Então quem vai trabalhar com vocês é uma engenheira de segurança do trabalho que trabalha há muito tempo em usina, tá? Usina de açúcar, destilaria e agroindústria em geral. Então ela tem total autonomia e autoridade para falar do assunto com vocês. Tá? Então, boa noite a todos, esperamos aí uma boa aula. Boa noite, Tatiana. Boa noite, professor, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula e conectados conosco estão os polos de Arapiraca, Boa Vista, Cabo Centro, Campina Grande, Caruaru, Escada, Garanhuns, João Pessoa, Jordão, Olinda, Porto Velho, Recife, Sapé, Siriaém, Surubi e Timbaúba. Tenham todos uma ótima aula e podemos começar. Ok, a aula de hoje será uma aula bem tranquila, Como toda disciplina de hospitalar está sendo bem tranquila, porque é uma disciplina, vamos dizer assim, ilustrativa e você está conhecendo a área hospitalar. O intuito dessa disciplina é você conhecer e se interar com a área hospitalar. Então o tema da aula hoje, queria pedir a Bíblia para colocar aí o slide, é o HIV e o profissional de saúde, ou seja, o vírus da imunodeficiência humana, tá, relacionado ao profissional de saúde na área hospitalar. Então a AIDS é uma mazela, uma sequela que vem dizimando a população humana, tá? É uma doença silenciosa que a única arma contra ela é a prevenção. E o profissional de saúde, ele está na linha de frente, tá? Na linha de batalha. Por quê? Qual é o principal fator de risco para a contaminação de AIDS? É a questão de secreções, secreções hematológicas, sanguíneas, no caso, secreções de resíduos de, como é que eu posso falar, de atividades sexuais, de relações sexuais também transmite, tá? Então tudo que tenha carga viral, geralmente advinda do sangue, tá? Do sangue, plasma, dentre outras coisas. Então, o profissional de saúde, ele está à frente do campo de batalha. Está lá funcionando veia, está lá fazendo cirurgias, aplicando anestesia. Então, está em direto trabalho, tá? Com pessoas infectadas, com secreções, sangue e outros tipos de secreção. Por isso, essa preocupação tão grande, e nós vamos colocar uma aula para abordar o HIV e a relação com o profissional de saúde, tá? Queria pedir a Bíblia para botar o slide. Então vamos lá. Aí tem uma foto aí bonitinha, o HIV e o profissional de saúde, tá? O pessoal aí calçando a luva, então vamos lá. HIV versus AIDS. AIDS versus HIV. A AIDS é a doença, A AIDS é a doença. Aí você tem síndrome de trás para frente, Síndrome da imunodeficiência adquirida. Se você trouxer para o português, fica SIDA. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Aí você pode dizer, professor, já estou cansado de saber que a AIDS, sobre AIDS, todo mundo fala de AIDS, mas, infelizmente, todo mundo está cansado de saber, mas o Brasil ainda continua
como recordista, tá? Ou como um dos maiores com índice de infecção nos últimos anos. Tá? O Brasil perdendo só para alguns países como Índia e alguns países mais populosos. Mas, por isso que nós estamos insistindo nessa tecla. Né? E o profissional de saúde cresceu muito o índice de infecção da AIDS entre os profissionais de saúde. Então tem aí um iniciozinho, tá? uma introdução. O vírus da imunodeficiência humana, conhecido como HIV, é um vírus pertencente à classe dos retrovírus e causador da AIDS. O que é retrovírus? Que palavrão é esse, professor? Retrovírus é um tipo de vírus, tá? Muito difícil de ser mapeado, por isso que até agora não se encontrou a cura definitiva para a AIDS, apenas paliativos. Ele é bem semelhante ao vírus da gripe, tá? O influenza também é um retrovírus, e por isso que nós chamamos de mutante, né? Está sempre fazendo a transcriptase reversa, que é, de vez de produzir DNA, ele produz RNA. Ao contrário, por isso que há essa complicação tão grande para se conseguir a cura da AIDS. Ao entrar no organismo humano, o vírus, o HIV, pode ficar silencioso por muitos anos. É aquela questão do doente ativo e do doente passivo. Como você vê aí, um grande exemplo é o jogador de basquete americano, Magic Johnson. Ele já está com o vírus há muito tempo incubado no seu organismo, tá? E não se propagou a doença ainda. Tá? A doença ela está silenciosa, mas se ele tiver relação ou alguém pegar uma seringa infectada dele, vai contrair. Dessa vez vai ser a forma ativa, tá? Ele é um doente passivo. Volta lá, Billy, por favor. Então, esta fase denomina-se assintomática e relaciona-se ao quadro em que uma pessoa infectada não apresenta nenhum sintoma ou sinal de doença. Essa fase pode passar por muitos e muito tempo. O período entre a infecção pelo HIV e a manifestação dos primeiros sintomas da AIDS irá depender principalmente do estado de saúde da pessoa, porque a AIDS trabalha com a questão da imunodepressão, tá? Se o doente está imunodeprimido, ele tem uma facilidade maior de desenvolver a doença, que na verdade, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para você. O HIV age no interior das células do sistema imunológico responsável pela defesa do corpo, então elimina toda a sua defesa. Ao entrar na célula, o HIV passa a fazer parte de seu código genético, aí é aquilo que eu falei, a transcriptase reversa. Tá? As células do sistema imunológico mais atingidas pelo vírus são os linfócitos CD4, mais usado pelo HIV para fazer cópias de si mesmo. Tá? Então ele vai infestando todo o seu organismo. As células do sistema imunológico de uma pessoa infectada pelo vírus começam a funcionar com menos eficiência e deixando a pessoa de portas abertas para infecções oportunistas. Tá? E com o tempo, a habilidade do organismo em combater doenças comuns diminui, deixando a pessoa sujeita ao aparecimento de vários tipos de doenças e infecções. Tá? A produção desses vírus e sua destruição no nosso sistema imunológico podem ser comparadas ao movimento da água que sai de uma torneira em direção ao ralo de uma pia. A quantidade que resta na pia é o resultado da guerra que é travada entre o sistema imunológico e o vírus do HIV. Tá? Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a AIDS. Significa que no sangue foram detectados anticorpos contra o vírus. Há muitas pessoas soropositivas, aquilo que eu falei, que vivem durante anos. Né? Exemplo aí de Magic Johnson, de outros artistas aí, pessoas conhecidas que passaram muito tempo. E tem pessoas também conhecidas, o exemplo do Cazuza mesmo, ele apresentou os sintomas e definhou rapidamente. Então, em cada caso é um caso, tá? Que vivem durante anos sem desenvolver a doença. No entanto, podem transmitir o vírus que trazem consigo. Ok? Passa pra gente aqui, Billy. O vírus da AIDS, pessoal, é algo que muita gente pode estar dizendo: ah, eu já sei isso de cor e salteado. Será que você sabe? Será que você sabe? Porque se nós soubéssemos de cor e salteado questão da AIDS, principalmente no que se trata de profissionais de saúde, tá? Eu já vou deixa para você que o profissional de saúde, pesquisas realizadas, ele é tido como o profissional mais desconscientizado, tá?
da questão laboral brasileira. É um dos profissionais mais desconscientizados, porque sabe que tem que usar, sabe que o risco biológico ali é enorme, que nós temos que fazer biossegurança, né? Então, o profissional de saúde aí sabe que tem que se proteger e muitas vezes, às vezes por desleixo ou às vezes também por preguiça, deixa de colocar uma luva, vai puncionar uma veia e sem a luva, de repente o paciente se mexe, aí a agulha sai, entra no dedo, tá lá.